Olá, estamos aqui com o fisioterapeuta Sérgio Monteiro, que vai falar da atuação da fisioterapia no Sereste. Sérgio. Então, a gente discutiu algumas, né, o que seria o Sereste, de uma forma bem resumida ali. Então, nós vamos falar sobre a nossa atuação. Eu já dei algumas dicas aqui, né, algumas ações que eu realizo no Sereste. E aí, eu trouxe essa portaria 2437, que ela é uma coisa boa para nós, né, para a nossa classe de fisioterapeutas. A fisioterapia em si ela é uma profissão que ela tem vários ramos, né? E aí, no caso da saúde pública, além do fisioterapeuta poder atuar ali no NASF, né, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele pode atuar também no Sereste. Então, nós temos ali nessa portaria, ela fala ali dos recursos humanos do Sereste, né, da saúde do trabalhador, e ali eu marquei de vermelhinho fisioterapeuta. E eu digo, né, não é puxando sardinha para o nosso lado, mas é uma parte é um profissional muito importante, né, não só na saúde do trabalhador, mas na saúde pública como um todo, porque nós temos condições de realizar ações de prevenção e promoção, vigilância nos ambientes de trabalho, né, como eu disse, na parte de ergonomia. Nós somos amparados por várias resoluções do nosso Conselho Federal. Então, é mais uma oportunidade para vocês, fisioterapeutas, né, que estão assistindo aí, procurarem saber se na sua cidade existe um Sereste, existem ações de saúde do trabalhador e se tem algum fisioterapeuta que atua nesses órgãos, né, porque nós temos um amparo aí por meio dessa portaria em que a gente pode fazer isso. Sérgio, aproveitando essa portaria, eu lembro que tinha mais um colega fisioterapeuta com você. A equipe do Sereste hoje é composta por você, fisioterapeuta, e você está sozinho? E fala um pouquinho dos outros profissionais, né, da composição aí do Sereste. Sim, quando eu entrei, Peterson, em 2010, a gente tinha 2 fisioterapeutas. Quando nós entramos, eram 20 horas. Então, a gente fazia ali de 7 às 11. E aí, o outro fisioterapeuta, eu trabalhava na parte da manhã e ele trabalhava na parte da tarde. E aí, surgiu a oportunidade de aumentar essa carga horária para 30 horas, né, previsto ali direitinho pelo COFITO, normal. E esse fisioterapeuta precisou sair. Ele passou num vestibular de medicina, hoje é médico, inclusive, e aí eu assumi ali às 6 horas por dia, né, 30 horas semanais. Então, hoje eu estou sozinho aqui, mas no início, quando eu entrei, eram 2 fisioterapeutas, um de manhã e o outro à tarde. Então, nós fazemos, né, como eu disse, é mais uma oportunidade para nós, né, para a nossa classe, é mais uma frente de trabalho. Eu digo que para a gente poder trabalhar como fisioterapeuta na saúde do trabalhador, a gente tem que ter um conhecimento, né, da fisioterapia do trabalho, da ergonomia. Então, você que pretende para essa área, você pode tanto trabalhar na parte privada, né, como eu também tenho a minha empresa também nessa parte, e na parte pública também. Na saúde pública, a gente pode também exercer as nossas funções dentro de um Sereste, ou dentro da nossa Secretaria de Saúde, que tem um planejamento ali de ações de saúde do trabalhador. Então, como eu disse, a gente é amparado por várias resoluções do nosso Conselho Federal. Então, nós temos alguma, eu trouxe aí, né, sobre a fisioterapia do trabalho, ginástica laboral, né, o uso da disciplina, né, da especialidade profissional. Lembrando que para a gente ser fisioterapeuta do trabalho, a gente tem que se submeter ao exame do COFITO, né, ao exame de especialidades, e aí sim é dado o título de fisioterapeuta do trabalho pela Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, a Abrafit. Então, é interessante que esse profissional do Sereste ele tenha esse título, tá? E ele possa promover, né, para que ele possa fazer as ações, ele está mais familiarizado ali com a saúde do trabalhador do que um fisioterapeuta, às vezes, que não tem essa vivência, né? Não que ele não possa entrar no serviço e se especializar, mas o fisioterapeuta já especialista em fisioterapia do trabalho, ele tem toda uma vivência ali, porque realmente é um pouco diferente, né? A fisioterapia do trabalho ela é mais dinâmica. Eu falo que a gente está ali junto ao trabalhador nas frentes de trabalho, a gente está ali no campo, no chão de fábrica. Então, é um pouco diferente do fisioterapeuta tradicional que atende numa clínica,
né? Ou seja, então a gente tem que ter esse olhar sobre os riscos no trabalho, então a gente tem que ter esse olhar mais atento, ver coisas ali, às vezes eu falo que tem certas coisas na economia que a gente tenta enxergar o invisível, né? Então, principalmente coisas ali relacionadas à organização do trabalho, a influência da organização do trabalho sobre o trabalhador. Então, é por isso que é importante essa especialização. Eu trouxe também um extrato do artigo 3º da Resolução 403 do COFITO, e eu marquei ali de negrito alguns itens, né, alguns importantes. Então, nós temos aí o primeiro, auxiliar e participar nas atividades e elaboração e atividades do PPRA. Então, eu, como fisioterapeuta aqui, PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É um programa que as empresas têm que ter, né? Geralmente é o técnico de segurança, o engenheiro de segurança que faz esse projeto, onde vão estar ali os riscos, quais os CPIs os trabalhadores têm que utilizar, enfim. Então, a gente pode auxiliar na elaboração desse PPRA. Eu, como fisioterapeuta aqui do Sereste, geralmente eu peço esse PPRA para poder ler, né, e conferir nas empresas, para poder comparar a realidade com o que está escrito no PPRA. Outro item aí que eu destaquei é realizar atividade de educação em todos os níveis de atenção à saúde e na prevenção de riscos ambientais, ecológicos e ocupacionais. Então, o fisioterapeuta ele pode fazer isso, tá? Ele ainda cita aí níveis de atenção, então eu não vou atuar só na atenção secundária, que é onde o Sereste está inserido, eu vou atuar na atenção primária também, na terciária, então eu tenho que fazer estratégias ali para melhorar o acesso desse trabalhador ao serviço de saúde em todos os níveis de atenção. Avaliar, estabelecer, implantar e gerenciar programas e processos de ginástica laboral, né? Isso aí eu trouxe mais como curiosidade desse item específico, né? Porque às vezes gera muita confusão entre o fisioterapeuta e outra classe profissional a respeito da ginástica laboral. Então, nós estamos amparados aí pela resolução, né? O artigo 3º da resolução 403, no que diz respeito à ginástica laboral. Tem uma resolução só de ginástica laboral. Então, o fisioterapeuta do trabalho que atua na rede particular e quer atuar com ginástica laboral, ele está totalmente amparado aí. E eu marquei de vermelho, né, o outro item aí da resolução, que é elaborar e desenvolver programas preventivos de promoção e saúde do trabalhador. Isso tanto no particular e principalmente no Sistema Único de Saúde. Então, como eu disse, nossas ações aqui são coletivas, elas são de prevenção e promoção, principalmente, não que nós deixamos de fazer a reabilitação. Mas o próprio artigo 3º, né, o item do artigo 3º da resolução do COFITO, ele fala que o fisioterapeuta do trabalho ele tem que elaborar e desenvolver esses programas preventivos. Então, aqui no Sereste, nós já fizemos vários programas, inclusive com o auxílio da UFJF, tá? Nós já fizemos programas de prevenção para trabalhadores, né, os motociclistas, já criamos materiais gráficos, né, os próprios boletins epidemiológicos, vários foram construídos com turmas de medicina, fisioterapia, né, da UFJF. A UFJF, nós temos aqui o próprio Programa de Educação pelo Trabalho, o PET Saúde, ao qual a UFJF né, atua aqui dentro do Sereste, né, através do PET, através de projetos de extensão, estágios curriculares. Então, nós recebemos esses alunos, fazemos vários projetos legais. Inclusive, eu estou sempre conversando com o PETS em relação a isso, a gente estabelecer, né, e planejar alguns programas aí em saúde do trabalhador. Então, a gente tem que desenvolver isso, tá? Tanto na parte particular, como principalmente no Sistema Único de Saúde. Como eu poderia vir aqui atender meus pacientes e pronto. Mas não, eu não tenho que fazer só isso, né? Eu tenho que elaborar esses programas aí. Aqui é uma definição do Sereste, eu já falei várias vezes sobre ele. Então, basicamente, ele foi um serviço criado em 2002, né? Nós vimos a portaria lá quando eu falei do histórico. Então, ele é direcionado a todos os trabalhadores, seja da área urbana ou rural, né? E ele atende esses trabalhadores, né? Tanto do setor formal, por exemplo, quem tem carteira assinada, servidor público, etc., ou informal, tá? Os trabalhadores autônomos ou sem nenhum tipo de registro. E nosso foco principal seria o trabalhador informal, não que o trabalhador assalariado, carteira assinada, a gente deixe de atender.
Mas o informal, não, eu vou falar por que a gente tem que ter mais atenção com ele. Então, ele é um serviço, né, dentro do SUS, que ele atende esse trabalhador de uma forma universal, né, integral e de uma forma de equidade, né, seguindo os princípios do SUS. Nós fizemos aí um questionário para a rede de serviços de saúde, né? Isso foi um questionário do PET, se não me engano, o PET na edição Gradua SUS, 2016, 17, onde nós perguntamos a todas as ESF, né, Estratégia de Saúde e Família de Valadares, se eles conheciam os serviços, se eles poderiam listar os serviços do Sereste. Então, se a gente for ver no gráfico aí, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para mim, se a gente for ver no gráfico, as cores, vamos lá, as cores vermelha e amarela, 11,7% e 21,7%. Esses 21,7% são as pessoas que não concordam nem discordam, ou seja, elas não sabem ali direito o que tem, o que o Sereste oferece. E os que marcaram discordo, né, 11,7%, são pessoas que não sabem mesmo, né, os serviços listados no Sereste. Então, se a gente for somar, né, dentro das 60 respostas que nós tivemos aí, hoje nós temos 61 ESF em Valadares, na época eram 58, né, que esse questionário foi aplicado, mais de 30% dessas ESFs não sabem, né, ou não tem dúvidas ainda do que o Sereste faz. Então, assim, isso é reflexo de, às vezes, uma má divulgação. Nós fazemos capacitações, né? Todo ano a gente capacita a rede, participa de ações, mas o que a gente vê que acontece muitas vezes é a rotatividade de profissionais. Esses profissionais, eles entram e saem das unidades, e aí não procuram saber da rede. Como eu disse, teve um slide que eu falei sobre isso. Você tem que saber a rede de serviço, né, para você poder encaminhar os pacientes. Então, esses profissionais acabam entrando ali, e aí eles não procuram saber, né, sobre essa rede de serviço. Então, cabe a nós sempre estar divulgando. Mais uma vez, o FJF nos ajudou bastante nisso aí. Nós temos um cartaz praticamente em todas as salas dos médicos, dos fisioterapeutas, dos enfermeiros, com fluxograma para encaminhar para o Sereste. Nós temos algumas ESFs através do NASF, né, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e principalmente dos fisioterapeutas do NASF, que encaminham muitos pacientes para nós. Então, assim, mas ainda a gente tem pouca participação, né, dos médicos, alguns ESFs nunca encaminharam paciente para a gente. Então, assim, um levantamento que nós fizemos no ano retrasado, das ESFs que encaminharam paciente para a gente. Então, metade delas encaminharam pelo menos um paciente no período de um ano, isso é muito pouco. Então, o serviço realmente ele é subutilizado. Então, a gente tem que fazer ações para melhorar isso, tá? E eu, com parte da minha atuação, eu tenho que fazer essas ações, essas capacitações, essa educação em saúde. Como eu disse, né, nós atendemos o trabalhador informal e o formal. Então, qual que é a principal diferença, né? Nós já vimos que o formal ele tem um contrato de trabalho, uma carteira assinada, enfim, né? Ele tem uma empresa ali registrada. E o informal não, ele não tem nada disso. E aí eu sempre faço a pergunta: quem está exposto a mais o risco ocupacional? O trabalhador formal ou informal? Se a gente for analisar, o trabalhador formal ele tem todo ali, né? Quem é empregador, ele tem toda uma obrigação legal, trabalhista, previdenciária, em promover a proteção desse trabalhador, seja fornecendo EPI, fazendo os programas de saúde ocupacional, né? Aí entra a análise ergonômica, o próprio PPRA que nós vimos ali agora há pouco, entre outros. Agora, o informal, ele não tem nada disso, né? O pedreiro ali que faz um bico aqui e ali, se ele não sabe que acima de 2 metros ele tem que usar o EPI para trabalho em altura, linha de vida, ele nunca vai usar. E se ele não tem a cultura disso, ou seja, trabalhei vários anos com isso, nunca aconteceu nada, vai subir lá no seu telhado, lá num prédio, numa marquise, lá de cima, vai fazer os treinos, daí a pouco cai lá de cima, né? Machuca, se não for virar óbito, né? Tudo por quê? Falta de informação. Ele não tem a informação de qual EPI utilizar, qual é a norma que se aplica naquela outra situação. Então, esse trabalhador informal é o nosso principal foco aqui. E como é que a gente identifica esse trabalhador informal? Eu já falei aqui, através do perfil produtivo.
através da ficha do ESUS. Vocês lembram lá que tem ocupação e situação do mercado de trabalho? Pois é, lá na situação do mercado de trabalho eu posso ver aonde, em determinada ESF, né, qual posto de saúde, qual é o tipo de trabalhador que tem lá e qual a situação do mercado de trabalho dele, se ele é informal, se ele é formal. E aí a gente pode promover ações com esses trabalhadores, né, falando, olha, os riscos do seu trabalho são esses, né, se você pode, às vezes, pagar uma previdência, né, como autônomo, não precisa de você ter carteira assinada, você pode abrir uma empresa, um MEI, enfim. Pode levar o INSS também para fazer essa capacitação, só que a gente precisa desses dados. Como eu mostrei para vocês, 97% desses dados estão em branco, não estão informados. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. Aqui eu trouxe um dado, né? Como eu disse, em relação ao trabalho informal, 2/3 da população economicamente ativa trabalham nesse mercado. Então, 2/3 dos trabalhadores brasileiros exercem suas funções no trabalho informal. Então, quando a gente tem uma variação da economia aí, o índice de desemprego é grande, a gente tem a migração desse trabalhador formal para o trabalho informal, né? Ele não quer, vai ficar sem receber ali, tem que trabalhar. Então, muitas vezes ele se submete a situações de risco, tá? Sem ele saber. Quem já não viu aí vendendo no bairro dele, aquele pessoal que vende cloro, vende desinfetante, vai saber como eles estão manuseando isso, né? Se eles estão usando proteção, né? Se eles estão num ambiente ventilado, se está num ambiente seguro, se tem um extintor de incêndio ali, caso haja algum incêndio, alguma coisa, enfim, a gente não sabe, né? Esse pessoal que faz sabonete, manuseia produto químico, né, que está ali manuseando com a mão ali, sem uma luva, sem nada, daqui a pouco está desenvolvendo uma dermatite de contato. Então, esse trabalhador, ele não sabe disso. Então, a função do Sereste é, junto com a atenção primária, identificar esses trabalhadores e ir lá e fazer as ações para prevenir esses danos. Por quê? Esse trabalhador, ele vai chegar lá no posto de saúde, ele vai demandar uma consulta médica, ele vai demandar uma especialidade, ele vai demandar, às vezes, um exame de imagem, e isso tudo é o que para o SUS? É custo. Então, a gente tem que, através de ações de prevenção e promoção, tentar minimizar isso aí o máximo possível, né? Então, a prática do fisioterapeuta da saúde do trabalhador, eu falei várias coisas aqui, né? Aqui é um resumo das nossas ações. Então, fornecer o suporte técnico para a rede de serviço, né? Para tudo que é relacionado ao trabalho. Então, eu, como fisioterapeuta, chegou uma demanda para mim de Lerdort, uma demanda de ergonomia, eu sou a referência técnica, eu tenho que ter esse conhecimento para dar esse suporte, tá? Não só na nossa rede aqui, vocês lembram que eu falei que o Sereste, ele é responsável, no caso de Valadares, por 52 municípios? Pois é, cada município desse tem uma referência técnica em saúde do trabalhador, uma pessoa lá dentro do município, que quando ocorre um acidente de trabalho, alguma coisa que ela precisa de um apoio do Sereste, ela liga para cá, ela entra em contato e a gente tem que dar esse suporte técnico para essa pessoa. Então, eu, como fisioterapeuta, se for algo relacionado à ergonomia, à lesão por esforço repetitivo, alguma coisa que eu possa ajudar, eu tenho que dar esse suporte. Realizar a vigilância em ambiente de trabalho. Então, mostrei a fotinha lá do rapaz, né, do marceneiro lá com a serra circular. A gente vai até os locais de trabalho, faz as orientações, pede para a empresa mudar alguma outra situação ali para melhorar a questão de conforto, né? A ergonomia busca muito conforto. Então, a gente tem que auxiliar nesse processo, né? Se o trabalhador está exercendo esforço físico, alguma coisa nesse sentido, está tendo várias vezes chegaram trabalhadores aqui de uma mesma empresa com o mesmo problema. E aí, o que a gente faz? Opa, vamos fazer uma visita lá, vamos ver o que está acontecendo. Então, eu vou até lá na empresa, a gente, né, analisa junto com a empresa, pede ela para mudar uma situação que precisa ser mudada. Investigações de acidente de trabalho grave. Então, como eu disse, essas fichas chegam lá do hospital, faltando algum dado, alguma coisa, a gente liga para esse paciente, faz uma busca ativa, investiga esse acidente, para completar isso e mandar para ser digitado para virar um dado. Então, a gente faz essas investigações. Promoção à saúde por meio de palestras, capacitações junto a organizações e empresas. Né? A gente não capacita só a rede para prepará-la, a gente também é chamado, né? Várias empresas que já conhecem o trabalho do Sereste chamam o Sereste para fazer capacitações, né? Treinamentos, na verdade, capacitações junto aos seus trabalhadores. Então, a gente é chamado muito para
falar nas CIPATs, né, que são as Semanas Internas de Prevenção de Acidente. Algumas empresas que já conhecem o SEREST sempre me chamam a gente todo ano para ir lá falar sobre algum assunto. Dar apoio ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então, a gente tem assistente social aqui, vê a questão previdenciária, vê se a empresa fez a comunicação de acidente de trabalho, né, no caso do trabalhador formal, vê se a empresa fez a parte dela em relação a um acidente. Então, a gente dá todo esse apoio. Eu, como fisioterapeuta, faço a avaliação, vejo o nexo ali, né, do trabalho com a lesão que ele está apresentando, com a situação, encaminho para a fisioterapia ou para algum outro serviço. Como eu disse, eu dei um exemplo, né, eu posso encaminhá-lo aqui dentro mesmo, para o psicólogo, para o médico do trabalho, que a gente também tem, né, ou para algum outro profissional aqui dentro. Realização de projetos visando a saúde do trabalhador, sempre com base em informações epidemiológicas. Então, como eu disse, Valadares tem muito comércio e serviços, né? Então, se a gente for ver, tem o pessoal que trabalha em cima da moto, né? Entregando um iFood, né? Esses aplicativos aí. Então, a gente está observando, sempre teve, né? A questão do acidente de trabalho envolvendo motociclista. Eu vou fazer projetos junto a esse tipo de trabalhador para prevenir esses acidentes, né? Para que eles tomem mais cuidado, orientações. A gente trabalha muito em parceria com o pessoal do trânsito, as polícias, né? Militar, rodoviária federal, né? Nas semanas do trânsito, a gente está sempre junto na organização, né? Na Semana Nacional de Prevenção ao Acidente do Trânsito, no Maio Amarelo, enfim, setembro, enfim. A gente está junto ali e seria isso. E capacitar a rede de serviço de saúde acerca da notificação compulsória. Então, lembrar, né? Quem trabalha aí na rede particular, na rede do SUS, olha, chegou um acidente de trabalho aí, tem que notificar, ou se não notificar, encaminha para o SEREST, a gente notifica aqui, para a gente poder ter esses dados. E aí, né, para a gente finalizar esse módulo, estabelecer o diagnóstico e prognóstico quando possível, tá? Então, sempre a gente tem que educar esse paciente no sentido do seu tratamento. Então, o paciente ele tem que ser bem atendido, ele tem que saber ali o que isso pode gerar para ele, tanto na parte previdenciária, junto à empresa, a parte também do dano, né, físico, enfim. Esse paciente tem que ser bem assessorado, ele tem que ter um diálogo, a gente tem que ter uma escuta, tá? Atender sempre de forma integralizada e humanizada. Então, não eu tenho identidade profissional forte, eu sou o cara, eu sou o especialista. Não precisa só de você me falar 2, 3 palavras, eu já sei o que está acontecendo com você, já vou resolver isso. Não é assim, né? O trabalhador, a gente tem que ter essa escuta, né? Isso faz parte de uma atenção interprofissional, né? Uma atenção integral, humanizada. Orientar o paciente sobre o seu tratamento na rede do SUS, então falar para ele, olha, aqui você vai receber esse tratamento, eu estou te encaminhando num outro setor que lá você vai receber esse tipo de tratamento, então ele tem que saber, o que a gente vê de paciente perdido aí na rede, sem saber onde vai, encaminhado errado, isso acontece toda hora. Então o paciente ele tem que estar o quê? Bem informado, tá? Porque a gente fala ping-pong, né? Fica lá e cá, manda errado, manda de volta, contra a referência, depois manda de volta, enfim, não, o paciente fica no meio desse tiroteio aí, sem saber o que fazer, então ele tem que estar bem informado. Analisar os resultados de forma periódica durante o processo de tratamento. Então, sempre, né, a evolução desse paciente, fez as 10 sessões de fisioterapia, você vai retornar para mim aqui, eu vou te reavaliar, vou ver como que está a sua evolução, né? Nesse meio período, eu passei por uma perícia no INSS, o perito me deu mais dias, ou então negou o meu benefício, então isso tudo eu tenho que estar sabendo, né, para a gente estabelecer esse prognóstico, esse tratamento desse paciente. Estabelecer o nexo causal para os distúrbios cinesiológicos funcionais. Então, como fisioterapeuta, a gente pode estabelecer nexo causal também, tá? Tem uma confusão também aí, uma briga, né, com a classe médica em relação a isso, mas a gente está amparado aí pela resolução 259. Então, nós vamos fazer esse nexo causal baseado, né, nas condições cinesiológicas, né? Como fisioterapeuta, a gente vai olhar a questão do movimento. Por isso que é interessante que o fisioterapeuta tenha conhecimento de ergonomia, de fisioterapia do trabalho, para ele poder, né, o rapaz é um açougueiro, né, ou trabalha no frigorífico, qual que é o movimento que ele faz lá? Né? É uma flexão junto com a extensão de cotovelo, movimentos de punho, contração estática, dinâmica, isso tudo a gente tem que ter conhecimento para poder estabelecer esse nexo.
avaliar a duração do ciclo de trabalho. O Paulo, mais uma vez, está dentro da ergonomia da fisioterapia do trabalho, por isso é interessante ter esse conhecimento, né, sobre isso. Notificar os acidentes, então eu notifico também. Chegou um paciente para mim aqui, Lerdort, em Valadares, tá? Uma curiosidade, em Valadares, basicamente, as notificações de lesão por esforço efetivo aqui, quem faz sou eu, né? Já tentamos capacitar a rede de fisioterapeutas particular, mas a gente teve muito pouca adesão, né? A gente não vê nem a rede de serviço de saúde, né? O próprio fisioterapeuta que está inserido na saúde pública notificando o Lerdort, então isso acaba sobrando para mim. Eu sou uma pessoa, um fisioterapeuta só, dentro de uma cidade de 280 mil habitantes, não sei quantos fisioterapeutas tem aqui, mas eu acredito que tenham muitos, né? Então, uma pessoa só notificando Lerdort. A gente tem que mudar isso. Esses dados poderiam ser muito maiores. Então, imagina um fisioterapeuta numa clínica particular, com certeza ele já deve ter recebido, né, pacientes aí que a origem daquela dor, daquela tendinite dele, daquela bursite, pode ter a ver com o trabalho. Ele pode baixar a ficha lá do Sinan no Google, né, deixar prontidão, imprime ali umas 10, 15, 20 ali por mês. Chegou o paciente, na avaliação dele, aí não fala tanto em valorizar a avaliação fisioterapêutica, né? Então, na avaliação dele, ele pode pegar a ficha, notificar e encaminhar para a gerência epidemiológica. Então, esse é um apelo que eu faço, inclusive, para você que está assistindo, é fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia e vai se formar, não deixem de notificar, principalmente Lerdort, tá? E acionar a equipe de vigilância no ambiente de trabalho. Então, eu cheguei aqui, paciente um acidente grave, né? Nas informações, ele falou, não, porque eu tirei a proteção, ou lá trabalha sem proteção. Opa, vamos dar um pulinho lá na sua empresa lá para a gente verificar isso, para isso não acontecer com outra pessoa. Então, eu mesmo, a gente várias vezes já pedi a engenheiro de segurança para a gente organizar uma visita em alguma empresa, eu vou também em alguns casos, então a gente faz isso. Beleza? Então é isso, pessoal.